Boa tarde a todos, alunos do curso de pedreiro. Vamos hoje, neste vídeo, continuar nossa matéria de hidráulica. No último vídeo nós tivemos um pequeno problema e paramos antes de acabar a matéria. Então vou voltar nos conceitos da hidráulica para que a gente possa entrar em outro assunto. Aqui está os 3 conceitos que nós vamos estudar. Primeiro conceito de força, que aqui no caso significa a força da água, o jato, no seu ponto de utilização. Conceito de pressão. A pressão nada mais é do que a força da água sobre a área. A força da água em um tubo de 25 milímetros é dá uma pressão tal. E a força da água em um tubo de 50 milímetros é outra, dá uma outra pressão maior. Portanto, pressão é força sobre área. E perda de carga? O que é perda de carga? Perda de carga também se refere a força e pressão, porque quando nós temos uma instalação retilínea, no final da instalação, o ponto de utilização tem uma força X, correto? Instalação retilínea. Quando a instalação tem derivações, mudança de direção, bastante conexões entre o início e o fim, então aquilo ali vai no final, no ponto de utilização, no final da instalação, ela vai diminuir bastante a força da água no ponto de utilização e, consequentemente, também a pressão. Então, o que nós devemos fazer para eliminar a perda de carga em nossa instalação? Traçar uma instalação com o mínimo possível de mudanças de direção e o mínimo possível de conexões. E sempre que usar, por exemplo, um joelho de 90 graus, optar pela curva de raio longo, que auxilia na velocidade da água. Portanto, força, pressão e perda de carga estão os 3 relacionados com a nossa instalação, correto? Vamos agora partindo para o vídeo de hoje. Válvula direta. Nessa instalação nós temos uma bacia sanitária, que é o ponto mais baixo de nossa instalação, fica entre 15 e 25 centímetros do piso acabado. Então, esse vaso sanitário ele é abastecido por um subramal de 20 milímetros ou meia polegada no caso de tubos roscáveis. Então é um diâmetro razoavelmente baixo. Esse é o menor diâmetro de nossa instalação. Já a válvula direta, que você está vendo aqui, é uma instalação à parte. Essa instalação, o próprio nome já diz, é direta. Uma saída com um barrilete do reservatório saindo para a coluna da válvula, diretamente. E essa instalação, ela também deve possuir um tubo ventilador para aumentar a velocidade da água. Em residências horizontais, a coluna para uma válvula de descarga direta, ela deve ter no mínimo 3 metros. Se for 4 é melhor. Então, do fundo da caixa, onde nós tiramos o barrilete, até a válvula de descarga, não dá 3 metros. Por isso, a necessidade de utilizar um tubo ventilador, que fica do barrilete para cima. Esse tubo ventilador, ele vai estar cheio da água do reservatório. Onde estiver o nível do reservatório, está também o nível dentro do tubo ventilador. Aquela parte
do barrilete até o nível da água vai auxiliar no peso dentro da tubulação para acionar a válvula de descarga direta e levar todo o material que estiver dentro da bacia sanitária. Então, uma instalação de válvula não pode ter derivações, saída para chuveiro, saída para ducha higiênica ou para outro ponto qualquer. De preferência, nessa descida, apenas a válvula de descarga, certo? A válvula de descarga direta, ela tem um outro problema. As válvulas antigas, elas tinham um fechamento brusco. Não sei se vocês lembram, quando você dava descarga e você ficava segurando o botão da descarga. No momento que a bacia sanitária estivesse limpa, você soltava o botão. Aí ela dava aquele estanque. Então aquele estanque chama-se fechamento brusco. É uns tipos de válvulas mais antigas que elas faziam esse fechamento bruscamente. Então esse fechamento deu muitos problemas nessas instalações, porque gerou uma sobrepressão que tem o nome de golpe de ariete. Golpe de ariete é um termo utilizado para esse fenômeno que ocorre dentro das tubulações. Quando a válvula se fecha bruscamente, toda a água que está descendo em velocidade, ela se acumula sobre a válvula de descarga. Então ali há uma sobrepressão, que a água não tem para onde ir, ela não desce, ela não vai para um lado nem para o outro, ela só tem que ficar socada ali dentro do tubo. E ela exerce uma sobrepressão sobre as paredes dos tubos. Então o que ocorre? Pode haver trincas, fissuras na tubulação, vibração até dentro da parede, um tipo de vibração, e até danificar o mecanismo da válvula. As válvulas modernas, elas já foram amenizando esse problema. Eles criaram um mecanismo que você aperta a válvula e solta e ela vem fechando lentamente. Não dá aquele fechamento brusco. Então isso aí já foi um mecanismo que eles criaram para solucionar o golpe de ariete, que é esse fenômeno que ocorre. O termo golpe de ariete vem da Idade Média, onde os guerreiros, quando estavam sitiando as cidades eram muradas, muros altos, portões altos. Então eles criaram uma máquina de guerra para arrombar os portões e derrubar paredes. Eles criaram uma carroça com rodas e cortaram uma árvore forte, colocaram dentro da carroça uma árvore de uns 5 metros ou mais e colocaram aquela árvore dentro da carroça pendurada em correntes. Então eles posicionavam a carroça de frente ao portão e balançava a árvore, a carroça parada, e os soldados balançando a árvore. Quando a árvore atingia o portão, era uma força descomunal. 3, 4 pancadas, botava o portão abaixo. E até muralhas, colocava o portão abaixo. Por quê? Na frente da árvore, da madeira, eles criaram uma cabeça de bronze, tipo uma cabeça de carneiro. Então, quando aquela cabeça de carneiro de bronze atingia o portão ia abaixo com algumas pancadas. E eles invadiam a cidade. E na muralha a mesma coisa. Eles faziam dessa mesma maneira. Tocavam a madeira, balançavam a madeira e davam golpes no muro, ia derrubando o muro aos poucos e acabava criando uma passagem na muralha. Então chama-se ariete essa máquina de guerra. Portanto, na hidráulica, eles utilizaram
esse termo porque é semelhante. O ariete, ele aumenta a força dos guerreiros e muitas vezes, quando ele dá a pancada, é como se tivesse 1000 homens dando pancadas no portão. E o golpe de ariete na hidráulica é semelhante, é uma sobrepressão. A pressão dentro das tubulações, ela é especificada em 40 metros de coluna d'água. Quando vem o golpe de ariete, essa sobrepressão, ela aumenta em 50% a pressão dentro das tubulações. Nosso tubo, que é fabricado pela Tigre, Amanco e outras empresas de nome, eles são fabricados com a segurança de suportar a pressão de 40 metros de coluna d'água. Ou seja, um reservatório com altura de 40 metros, você pode instalar nossos tubos que ele vai funcionar bem. Além desses 40 metros, ainda tem uma tolerância de 50%, que é para suportar justamente essa sobrepressão. Então, o golpe de ariete nada mais é do que uma sobrepressão. Agora, causa problema nas tubulações? Sim, causa problemas. Se não houver um mecanismo de controle, se houver fechamento brusco em qualquer válvula, de qualquer componente das instalações, ela produz uma sobrepressão e pode trincar sim as tubulações. Portanto, existem mecanismos de controle que foram estudados pelos engenheiros de hidráulica que fizeram válvulas para ser colocada nos pontos onde ocorre sobrepressão. Por exemplo, um edifício de 20 andares, nos primeiros andares a instalação tem que ser controlada, porque a água vem de uma altura muito grande e com muita velocidade. Ela vai chegar ali embaixo, nos primeiros apartamentos, com muita força e pressão. Quando ela chega com velocidade lá, os materiais que nós temos, que suportam 40 metros de coluna d'água, eles vão sofrer. Vai ocasionar constantes defeitos, vazamentos, trincas, alguns equipamentos não vão funcionar bem. Então, há um mecanismo de controle nessas colunas de edifícios mais altos. Eles colocam válvulas, uns tipos de válvulas já para isso, para diminuir a pressão que entra e ela passar a sair dentro do padrão dos nossos materiais de consumo, que são os componentes das instalações. Então, a válvula redutora de pressão, VRP, existem vários tipos. Existem umas que são instaladas no meio do edifício, para que do meio para baixo a pressão já diminua, para atender os primeiros apartamentos. E do meio para cima já não há necessidade, porque o reservatório está lá em cima e vai atender os andares de cima. E há válvulas também redutoras de pressão no subsolo do edifício. Essas são controladas para reduzir a pressão no subsolo e atender o consumo de forma ascendente. Em vez de descer do reservatório superior até os primeiros andares, ela vai descer, vai atender até o meio do edifício, e do meio do edifício para baixo, ela vai passar direto até o subsolo, onde ela vai encontrar a válvula redutora de pressão e vai subir, atendendo os primeiros andares até o meio com a pressão reduzida, e assim eliminando os problemas de vazamento, trincas e fissuras nas tubulações. Correto? Então falamos sobre a válvula direta, não podemos esquecer, coluna separada para a válvula direta, certo? Tubo ventilador separado para a válvula direta. Nossa instalação possui um tubo ventilador, instalação da nossa residência, mas esse mesmo tubo não serve para a válvula da bacia sanitária.
nós temos que colocar um outro tubo. Geralmente a saída da coluna para a válvula direta é outra coluna. O barrilete pode ser o mesmo, mas a coluna é outra, mais distante um pouco daquela que nós descemos para atender a residência. Então, nessa segunda coluna ali, nós vamos colocar um tubo ventilador e o registro para o banheiro apenas. E a válvula de descarga direta. Sabendo que essa válvula de descarga direta, ela possui uma altura padronizada. Nós temos uma folha com a altura dos pontos de utilização. Mais para frente eu vou falar sobre ela. Todos os pontos de utilização da nossa residência, eles têm altura normatizada, correto? Vocês lembram que eu dei a folha para a maioria dos alunos, aqueles que estavam no dia ganharam a folha de altura dos pontos de utilização. Aqueles que não têm, pode pedir o colega tirar uma xerox. A folha é baseada na norma 5626, de instalações hidráulicas de água fria. No próximo vídeo nós vamos detalhar melhor as instalações e vamos falar sobre as pressões, que o pedreiro precisa conhecer as pressões que ocorrem nas instalações para que ele faça um bom trabalho na instalação do reservatório e as instalações hidráulicas do seu cliente. Obrigado.